Nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para o nosso estudo semanal, aprendendo um pouquinho mais da vida no plano espiritual. Senhor, que os teus mensageiros nesse instante, principalmente a equipe de André Luiz, possa visitar cada uma das nossas famílias, onde quer que estejamos, cuidando de nós, do nosso corpo físico, assim como do nosso corpo espiritual. Ampara-nos, Pai, para que nós saibamos aproveitar essas lições preciosas que recebemos do alto e aplicá-las nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Inspira no Senhor nessa noite e fica conosco, hoje e sempre. Amém. Bom, a gente vê nesse capítulo algumas coisas interessantes, né? Primeiro, a gente lembra que a Evelina e o Ernesto achavam que estavam numa instituição de loucos, né? E de repente agora eles vão ter uma consulta exatamente no Instituto de Proteção Espiritual, que é uma clínica psiquiátrica. Então eles estavam num hospital, de verdade, a gente sabe. E aqui eles confirmam isso. Eles estão instalados num hospital, mas não é um hospital manicômio, né? É um hospital simplesmente para ajudar na adaptação deles na nova realidade espiritual. E aí eles entram nesse consultório com esse médico, que é o senhor Ribas, o instrutor Ribas, como eles falam. E a semelhança é muito grande. A gente percebe alguns detalhes importantes que André Luiz passa para a gente. Em nenhum lugar tem abuso, tem exagero, tem suntuosidade. Tudo é feito com amor, com simplicidade, com limpeza, com organização. A outra coisa a gente já falou várias vezes com vocês sobre as fichinhas. E aí, nesse Instituto de Proteção Espiritual, ele comenta dessas fichas. Então, a gente achar que a gente não tem um currículo vital no plano espiritual, a gente está enganado. Esse currículo vital que a gente tem é extremamente detalhado com todas as coisas que a gente tem, que a gente aprendeu, os talentos que a gente possui e, apesar disso, não usou. Assim como o bem que a gente fez com esses talentos. É como se fosse o histórico escolar da gente, falando de todos os nossos comportamentos, além das notas que a gente tira. E outro detalhe importante, como a gente vê, de novo, é a importância do pensamento. Porque como é que ele vai avaliar os pacientes? Através da qualidade do pensamento. Lembrando que o pensamento, a importância do papel do pensamento não muda daqui da Terra para o plano espiritual. É a mesma coisa. A diferença só é que por causa da mabealidade do perispírito, da ultrassensibilidade que tem o corpo espiritual, a gente consegue apreciar, sentir mais os pensamentos do que a gente consegue sentir aqui na Terra. Com essa coraça, com esse escafandro que a gente usa, que se chama corpo físico. Mas o pensamento continua sendo aí a nossa verdade interior. Bom, eles falam da beleza da cidade. Ao entrar dentro desse hospital, desse centro, né, médico, mostrando mais uma vez a preocupação da harmonia. Então, a gente imaginar que uma cidade mal ajambrada, uma casa desarrumada, uma casa suja, é uma coisa boa? Não é. Essa disciplina, essa organização, essa beleza, que apesar de simples, ela mostra a permanência de Jesus. Toda vez que a gente olhar para os nossos lares, a gente tem que prestar atenção nisso. Como é que está a nossa casa?
Porque a nossa casa exterior vai ser sempre reflexo da nossa casa interior. Essa beleza do lado de fora vai estar representando como é que está a organização dentro de mim. Se a minha casa está uma bagunça, se a minha casa está uma imundície, é porque eu estou precisando prestar mais atenção em muitas coisas. Porque a desorganização, a sujeira, faz mal para o nosso equilíbrio mental, não só para o nosso equilíbrio físico. Bom, eles estão lá, nesse consultório psiquiátrico, e aí o instrutor Ribas fala para eles, olha, vocês vão receber toda a cobertura socorrista que vocês precisam. A gente vai conversar, e depois de conversar, a gente vai entender o que é que vocês precisam fazer para consertar. Olha só, a gente já conversou que a primeira coisa importante no despertamento do ser é o despertamento consciencial. Então, é eu ter o entendimento do que eu fiz, certo ou errado. Porque a gente está vendo aí a Evelina e o Ernesto que não tem essa consciência. Isso não faz com que eles sejam maus. Só mostra que eles não estão maduros o suficiente. E é um jeito importante da gente pensar em relação aos obsessores. Muitas vezes, aquele espírito que está obsediando, que está no erro, não é mal. Ele simplesmente tem a falta do conhecimento. Ele não tem a consciência, a conscientização, o despertamento consciencial. Depois que eu tenho o despertamento consciencial, eu vou passar pela expiação. Eu tenho que me ajustar com a lei divina. É a lei de ação e reação em ação. E o terceiro passo é o reajuste com aquela pessoa, a reparação com aquela pessoa a quem eu fiz o mal. Então, ele está explicando, olha, a gente vai ajudar com vocês no reajustamento necessário para que vocês fiquem em paz com a lei divina e ajustados com as pessoas a quem vocês magoaram e de alguma forma afetaram a vida. Mas olha, não se preocupa, porque a conversa que a gente vai ter não vai ser uma conversa focando nas coisas ruins, no lado negativo. Isso me lembrou muito a palestra que eu dei ontem sobre o capítulo 14 do livro Pão Nosso, em inglês, que chamava Páginas. Por quê? Nesse capítulo, Emmanuel faz a gente refletir na qualidade das palavras que a gente coloca dentro da nossa vida. Que através da natureza dessas palavras, a gente sabe dizer se elas vêm de Deus ou não vêm de Deus. E olha só isso. Esses médicos do plano espiritual, esse instrutor Ribas, ele teria toda a capacidade ou conhecimento para apontar todos os defeitos e ser um grande juiz, criticando, você devia ter feito isso, você não fez aquilo. No entanto, não é isso que ele está fazendo. Ele está falando, olha, a gente vai fazer essa análise, mas não se preocupa. Você não vai... A ideia aqui não é a gente ficar mortificando, machucando você, julgando. Olha só como é coisa bacana, né? Isso do plano espiritual. Eles estão olhando para os nossos defeitos, para os nossos erros, não com a intenção de fazer quadradinho de tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não. É simplesmente uma qualificação para ver o que a gente precisa fazer para ajudá-la, para ajudar a Ana a acertar as coisas erradas que ela fez. Então, não é uma crítica destrutiva, é um estudo construtivo para ajudar o aperfeiçoamento do ser. E esse é o amor de Deus. Quando a gente tem que encontrar face a face com a justiça divina, que vem aí e sacoleja as pernas da gente, que deixa a gente muitas vezes cair de joelho e pedir ajuda, não é porque ele quer que a gente sofra, é porque ele quer que a gente passe por esse despertamento consciencial, que a gente acorde, que a gente veja, que a gente mude. E muitas vezes essa mudança vai necessitar alguma alteração nos nossos hábitos. E normalmente mudança incomoda, é difícil, né? Então, nessa consulta, a gente vê a estrutura. Primeiro,
através de perguntas e respostas. Nas perguntas, ele fala, pelas perguntas que você fizer, Evelina, eu vou entender o quanto você sabe. E a gente sabe disso, quem já deu aula, que aqueles alunos que sabem fazer perguntas boas são aqueles que sabem mais. Aquele que sabe mais não significa que ele não tem pergunta. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer aprofundar esse conhecimento. A gente percebe que precisa saber mais. Aquele que não está entendendo nada, fala, putz, eu não consigo nem fazer a pergunta, porque eu estou boiando completamente na sala de aula. E as respostas? À medida que você estiver dando as respostas para mim, você vai estar mostrando quais são as suas necessidades, Evelina. Olha só. A importância de a gente prestar atenção no diálogo. Quando a gente estiver conversando dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos pais, quais são as perguntas que estão sendo feitas? O que está por trás dessa pergunta? O que está sendo entendido? Qual que é a mensagem subliminar? E nas respostas, quando a gente vê, por exemplo, um filho dando birra, um filho respondendo, qual é a necessidade desse filho? É de mais amor? É de mais atenção? De mais segurança? Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, que a gente está sabendo que está mexendo com os parafusos de todo mundo, muito mais das crianças, né? E é interessante a gente perceber esse olho do psicanalista, falando pela resposta, pelo comportamento que você tiver, eu vou estar entendendo qual é a sua necessidade, onde é que está o seu buraco, para eu poder te ajudar. E aí vem essa reflexão, né, pra gente. A reflexão que é dela, mas a gente lembra mais uma vez que essas histórias que André Luiz reparte conosco não são dos outros, são nossas, são a realidade de todos nós. A primeira reflexão que ela faz é: por quê? Por que eu não consigo aceitar a verdade da morte? E a gente vê o instrutor Ribas sendo muito direto, aquele amor sem ficar adoçando muito. E ele fala para ela: falta de preparo na vida física. Ele não adoçou a pílula, não. Então, porque ela tá, mas por que eu não consigo entender que eu morri? Porque você não se preparou durante a vida física. Opa! Gente, quantos de nós espíritas que aí vão ficar moendo e remoendo espiritismo, a gente vai chegar lá do outro lado e vai falar, putz, por que eu tô do jeito que eu tô aqui em cima? Eu achei que ia chegar muito melhor. Tem, inclusive, o livro Voltei, que é um livro bem famoso, foi ditado no plano espiritual por uma pessoa que tinha sido o presidente da FEB, no Rio de Janeiro. Chegou lá, imaginou que ia estar assim, uhul, super bem. Não, não estava. Por que essa inadaptação na morte? Porque ele não se preparou de verdade no plano físico. Mas espera aí, ele não foi presidente de uma instituição espírita? Foi. Mas quem disse que a instituição espírita entrou dentro dele? E é essa pergunta que a gente precisa fazer para nós. Não é porque eu estou dando aula que eu vou chegar no plano espiritual numa condição melhor do que vocês que estão estudando comigo. Não. Talvez eu chegue numa situação muito pior, porque para dar aula eu tive que estudar mais do que para vocês, para ouvir. E será que eu soube utilizar esses ensinamentos de André Luiz e aplicar eles na minha vida? Será que eu, nessa condição de ter nascido numa casa espírita, filha de mãe espírita, de vó espírita, de bisavô espírita, será que eu estou mais preparada do que vocês?
Eu recebi os talentos, mas será que eu estou usando esses talentos? Talvez eu só saiba a hora que eu chegar do outro lado. Mas essa reflexão é para cada um de nós, porque a doutrina espírita chegou na vida de cada um de vocês de uma forma diferente, com uma estrada diferente. E a gente tem que ver se a doutrina espírita saiu da liturgia, dos estudos, dos livros, da beleza, das mensagens de Chico, de Divaldo, das palestras maravilhosas do Haroldo, e modificaram aqui dentro. Modificaram aqui, ó. Modificaram aqui. E aí vem essa terceira reflexão que eu coloco para nós, né? Qual que é o objetivo desse estudo? Será que a gente está de verdade interpretando o conteúdo? O objetivo da gente é interpretar o conteúdo. Mas será que eu estou aplicando esse conteúdo dentro do meu dia a dia? Com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, no meio dessa pandemia? Será que eu estou conseguindo entender que essa pandemia é muito mais do que simplesmente um vírus que abateu a humanidade? Que ela tem uma razão, ela tem um motivo, ela tem uma causa. E existe um efeito que está sendo esperado, uma transformação que precisa ser gerada pela causa, por essa causa. Quando a gente vem para esses estudos, né, e a gente tem tido muitos estudos agora que a gente não consegue sair de casa, conviver, o ambiente virtual acaba sendo, muitas vezes, o nosso passatempo, o nosso recreio, né? A forma da gente não se sentir sozinho, a forma da gente não entrar em algum loop de depressão. A gente bota uma palestra bonita para escutar. A gente vê um filme bonito. A gente vem e faz um curso como esse. Mas e aí? Tá, Jesus, André Luiz, Emmanuel, Divaldo, Chico, todo mundo aí, a equipe toda, trabalhando para ajudar a gente a compreender a verdade espiritual. Mas a gente sabe que conhecimento e vivência são duas coisas completamente diferentes. Eu posso estar estudando uma coisa, mas o fato de eu estudar não significa que eu sei viver. Não existe uma ponte grande, uma distância grande entre a teoria e a prática. E é interessante quando a gente vê a Evelina falando, né? Nós já tínhamos comentado que ela tinha tido uma vida vazia, uma vida de menina mimada. Ela não foi má, mas ela também não fez nada de super bom dentro da vida que ela teve. Ela teve uma vida muito parecida com a de muitos nós. Uma vida protegida, uma vida privilegiada. Perdeu o pai, claro, uma dor danada, mas ela teve um bom padrasto, ela continuou uma mãe que amava ela. Mas o jeito que ela usava o tempo dela, mesmo da forma quando ela ia na igreja e seguia os rituais da igreja, e daí Jesus falando para a gente que não é o ritual que conta, não são os atos exteriores. E aí ela cai em si e percebe, eu não entendi a mensagem. Eu fui lá que nem macaquinho, que nem papagaio, repetir, mas sem entender o conteúdo que estava por detrás da letra. E agora a gente pensar, Jesus, para nós, né? Como é que a gente faz para ele entrar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos? Como é que a gente consegue, de verdade, partilhar a nossa vida com Jesus? A gente sabe do Evangelho, da descrição do homem de bem,
A gente sabe da vivência do amor e da caridade. A gente sabe da importância da vivência moral positiva. Não a moral do mundo, que todo mundo faz, mas é aquela moral que fala para a gente bem alto: não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Aquela moral que fala: o jeito que você julgar o outro, você vai ser julgado. Aquela moral que fala: não é para perdoar uma vez, é para perdoar 70 vezes, 7 vezes a mesma ofensa. Não são todas, a mesma. Que era a mensagem de Jesus: perdoar a mesma ofensa infinitamente, porque é isso que ele faz para a gente. É aquela mensagem de Jesus que fala dos brandos e pacíficos, falando que eles é que herdarão a terra, que não é para a gente se descabelar, que é para a gente confiar, que é para a gente ter paciência, para a gente implementar a ciência da paz dentro da gente. Isso tudo que a gente está aprendendo aí com André Luiz, com Emmanuel, com Jesus. Mas e aí, a gente está colocando isso dentro de nós, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas escolhas? Outra coisa que mexeu comigo nesse capítulo foi quando ela cai no choro. E aí o instrutor Ribas fala assim: que bom, tá chorando. Quer dizer, caiu a ficha. Esse choro mostra para mim que você tá vendo que você errou. Isso é um ótimo sinal, porque mostra que você realmente gosta de Jesus, não era da boca para fora. Então ninguém está dizendo que a gente tem que fazer tudo certo. Não. Ele só está falando que se você errar, então não enrola muito para assumir o erro, não. Vamos consertar. Errar, todo mundo erra. Essa dor moral, todos nós vamos passar, em algum momento ou outro, porque todos nós somos falíveis. Dores maiores ou menores. Talvez a gente só vai ter consciência do tamanho dessa dor a hora que a gente chegar do outro lado, quando o espelho for grande mesmo, tiver uma grande lupa em cima da gente, né? Essa lupa que é daqui, porque ele fala. O importante, quando ela pergunta, mas e o meu anjo da guarda? E o que a minha mãe pensa? Minha avó, meu avô, meu pai, enfim. Aí ele fala, não importa o que os outros pensam. Porque a medida da justiça divina está onde, pessoal? Está dentro de nós. É a nossa consciência. Isso é importante. Porque é a nossa consciência que vai nos libertar ou é a nossa consciência que vai nos fazer sofrer no plano espiritual? E aí a gente pensa qual é essa versão para nós. Quando a gente estiver nessa conversa, onde é que vai estar o nosso choro? Como é que vai estar a nossa consciência? Porque é melhor a gente descobrir agora do que descobrir depois. Porque o tempo é um remédio mágico que ajuda a gente a fazer as coisas direito, né? A gente está aqui na escola, a gente ainda está fazendo aí as lições de casa, as provas. O ano letivo não acabou para a gente. A gente ainda tem tempo de recuperar. Esse é o amor de Deus que vai dando chance para a gente. Esse momento de pandemia ainda é um momento de reflexão, de pausa. O momento do cantinho do pensamento para todos nós, exatamente para pensar nisso. O nosso encontro com Jesus.
Para a gente encerrar a conversa de hoje, a gente pensar sobre a falta de preparo durante a vida física. O que será que é essa falta de preparo durante a vida física para nós? Se a gente fosse nesse médico, né? Porque a gente vai tanto fazer check-up, né? Todo ano, Papa Nicolau. Quem é mais velho tem que fazer mamografia todo ano. E aí? A segunda coisa que mexeu muito comigo foi, Evelina, o que fizeste de mim? Então, Evelina, cada um de nós põe o seu nome. Ana, o que fizeste de mim? E agora a gente está mais ou menos na metade desse livro, eu acho que é um bom ponto para a gente voltar a fazer essa reflexão do porquê que a gente está aqui, né? Qual que é a razão da gente estar estudando André Luiz? Por que esse livro caiu na mão da gente? Algumas de vocês estão aí nesse curso faz tempo, outras não. A gente sabe que o acaso não existe. Por que vocês estão aqui? Qual que é a mensagem que tem que estar vindo aqui para nós? Qual que é o despertamento consciencial? Qual que é o chamamento? Qual que é o preparo que vocês estão recebendo? Para quê? Porque tudo tem uma razão, não é por acidente que vocês estão aqui, que todos nós estamos juntos nesse trabalho. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, agora vamos abrir para as perguntinhas. Todo mundo pode sair do mute. Quem quer comentar? Ninguém quer comentar? Eu tenho até um testemunho, eu acho, Ana. Eu estava com um problema difícil no trabalho que eu estava resolvendo. Eu ainda com fome, aí eu falei, ai meu Deus, eu vou, eu não vou. Sabe, assim, aquela batalha interna. Aí me veio esse negócio assim, me veio essa palavra, assim, vai. Tipo, você está se preparando. E me veio, você está se preparando para a morte, entende? Foi algo que eu senti muito, assim. Aí eu fui tipo, toda atrasada, fiz minhas coisas e vim, entendeu? Então, acho que é isso que eu falo. Assim, para mim foi como uma luva a mensagem, sabe? Que você está dividindo, assim. Não, e eu estava, assim, já, sabe? Giving up. E eu senti, assim, eu 5 minutos antes, me veio essa questão, assim, lógico, eu escutei o audiobook no final de semana, e me veio isso, assim, me preparando para a morte, né? Por que eu estou indo, né, para discutir esse assunto, né? Eu falei, meu Deus. Então, acho que para mim foi assim, que você resumiu aí no final. Por que eu estou aqui, né? Estou me preparando. Todos nós, né? Esse chamamento é que nós ainda precisamos sempre ouvir, às vezes, as mesmas coisas, né? Durante muito tempo, repete-se, lê-se a mesma coisa num livro, lê no outro. Então, nós recebemos muitos chamamentos porque a gente é muito distraído ainda, esquece que já leu sobre isso, esquece que já leu sobre aquilo. Então, vem esses cutucões assim na gente, quer dizer, não, você precisa continuar lembrando disso, sim, você já está esquecendo. Então, daqui a pouco vem outro cutucão, outro chamamento para a gente, dizer, não, você está começando a esquecer? Vamos lembrar de novo, né? Porque às vezes a gente parece que não leu, parece que não estudou, parece que não conversou. Não, precisa sempre de cutucão, acho que do nosso mentor,
assim, lembrando que precisa fazer isso, não precisa, sim, precisa. Eu estou ouvindo esse cutucão a vida inteira. Eu estou ouvindo essa repetição, né? É um treinamento constante para a gente, é um exercício constante para a gente. Que a gente precisa, acho que, desses alertas toda hora. Eu acho que agora, na pandemia ainda, eu tinha comentado já com alguns de vocês, eu acho que isso da gente trabalhar de casa, né? A gente traz tanta porcaria do escritório, né, Letícia? Você vê aí, seu dia aí deve ter sido um dia de osso. E não só as vibrações que você trouxe, né, de preocupação, de problemas, vibrações de uma carga pesada, mas a vibração de todas as outras pessoas que estavam na mesma sintonia que você nessas reuniões. Então, se você parar para pensar, como é que ficou o seu escritório? A diferença é que o seu escritório ficava dentro da Nike. Então, muitas vezes vinha essas imagens, pensamento, esses espíritos, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam bravas com o tema, muitas vezes elas ficam bravas com a gente, né? Porque a gente não está suprindo as expectativas que elas gostariam que a gente suprisse, né? E aí, o dadinho vem pra gente. Antes ficava lá na Nike, né? Agora tá dentro da sua casa. Então, é com você, é com o Ravi, é no quarto, é na cozinha, fica por ali. Então, às vezes, esse momento, e eu acho, por exemplo, eu tenho toda vez que eu posso, eu venho fazer aqui do escritório mesmo, porque o Ricardo passa o dia inteiro aqui dentro, trancado, e eu sei que a barra é pesadíssima, justamente para poder fazer uma limpeza. Porque antes, a gente, é que nem a casa da gente suja mais, quando a gente passa mais tempo da casa, né? Então, hoje a gente tem que limpar muito mais a nossa casa do que a gente limpava um ano atrás. Porque a casa ficava vazia. Mas a gente se esquece da limpeza que precisa ser mental. Os pensamentos que a gente traz para dentro do lar, né? E a gente se esquece disso. Que um momento como esse não é só por despertamento consciencial, mas é uma limpeza da barra do nosso lar. Para evitar o quê? Discussão, briga, pesadelo. Porque a gente está trazendo um monte de lixo para dentro de casa. Com essa barreira invisível que existe hoje entre vida pessoal e trabalho, que não existe mais essa barreira. É a gente que tem que colocar essa barreira agora. Mas a barreira espiritual, como é que ela funciona? Ela funciona com a mudança de sintonia. A mudança de sintonia funciona como? Quando eu vou jantar e eu fico reclamando do que aconteceu, ou como meu dia foi difícil? Não. A sintonia continua lá. Na verdade, você está envenenando a sua comida. A mudança de sintonia acontece com um momento como esse. Isso já é um despertamento consciencial. A gente tomar essa consciência de, putz, estou cansada, talvez você tivesse que trabalhar, talvez você tivesse, eu quero tomar um banho, esquecer, ligar a televisão e ficar que nem uma múmia na frente. Mudou a sintonia? Não. Não. Pode falar, mamãe. Fala aí. A Elisângela quer falar primeiro. Fala, Elisângela. Não. Dona Lúcia pode falar. Não? Okay. Não, eu tava pensando sobre esse capítulo e que a gente sempre põe o que a gente se identifica, o que a gente encontra de nós mesmos. Então, eu tava pensando assim, eu me identifico, assim, com a Evelina em certas coisas, assim, tipo, sabe aquela coisa? Ah, ela não é uma pessoa má, mas ela também não fez nada. Só que, ao mesmo tempo, eu me lembro de coisas, assim, tipo, eu, assim como você, Ana, eu sou de uma família espírita. E aí eu sempre lembro dos comentários do meu pai, assim, tipo, na adolescência e tal, de que quando tu recebe o conhecimento, quando tu é colocado numa família específica e tu tem acesso às coisas, uma das coisas que tu não vai poder alegar é ignorância. Ele sempre me dizia isso quando eu era adolescente. Tu não pode alegar ignorância para cometer erro, tu está cometendo de livre e espontânea vontade, sabendo o que tu está fazendo. Tipo, ele nunca dizia isso é certo, isso é errado, não faz isso. Não, tu tem consciência, tu tem livre-arbítrio.
Tu gostaria que fizesse isso para ti? Não diz que tu não sabe. Ele dizia assim, tu sabe se tu tá fazendo certo, se tu tá fazendo errado. Tu cresceu numa família em que te ensinou o que é o certo e o que é errado. Tu não pode alegar ignorância nunca. E daí, tipo, diferente dela, no momento que eu chegar lá, eu não posso dizer assim, nossa, eu não fui preparado para isso. Sabe? É bem interessante pensar assim, tipo, e volta para mim o assunto que a gente teve na segunda-feira, que era exatamente desse questionamento, por que que eu estou estudando? Por que que é que eu sigo os estudos? Por que que eu coloquei isso na minha vida e eu quero seguir? Por quê? Porque eu quero melhorar, porque tipo, eu me questiono e eu quero um dia, óbvio, acho que isso a gente não consegue responder fácil, mas eu quero olhar, pensar, nossa, eu estou cumprindo a minha meta que eu vim para cá. Eu não quero chegar lá e todos os espíritos que interferiram por mim ou me ajudaram a me dar esse benefício da encarnação, que a gente sabe que não é uma coisa assim, né? Parece do nada, né? É uma oportunidade que tem vários deles que esperam anos. E tipo, daí tu recebeu essa oportunidade, daí tu chega lá e eles te olham assim, minha querida, o que você fez daquilo que, tipo, você tinha sua lista de compromissos, tá? Vamos fazer o checklist, né? Você se comprometeu a fazer isso, e daí, tipo, oh meu Deus, eu não fiz nada. Sabe? Ah, nossa, eu tenho sempre, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, essa cobrança. Sempre assim, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo tudo o que eu deveria? Será que eu tô aproveitando todos os benefícios que eu recebi? Porque, bem ou mal, nascer numa família que tem princípios religiosos e que te passa isso, para mim, na minha concepção, é um privilégio, sabe? Eu tive esse privilégio. Elisângela, você falou, é muito importante. Se a gente pensar Jesus, qual era a única coisa que ele tinha? Uma família. Exatamente. Então, a gente percebe aí, nessa mensagem subliminar muito clara de Deus, não é o título, não é a riqueza, não é a cidade, não. É o pai e a mãe responsáveis, né? Um pai que conseguiu vencer aí coisas complicadíssimas, né? Com esse negócio da Virgem Maria ficando grávida. Já imaginou isso há 2000 anos atrás? Como é que explica isso? Se ele ia aceitar essa mulher. E a Maria, que é um espírito tão elevado, que aí em todo esse momento que Jesus passou, sempre do lado dele, mesmo passando pelas incompreensões todas, né? Os irmãos de Jesus não entendiam ele, né? Família é um presentão, é merecimento. Fala, mamãe, para de encerrar. Desculpa. Antes de falar o que eu queria falar, eu quero comentar sobre o que Elisângela falou. Realmente é um privilégio, é uma bênção, mas também implica numa grande responsabilidade. A quem mais foi dado, mais será pedido. Isso. Então, você faz muito bem de estar se aplicando aí no estudo. Mas o que eu senti e pensei o tempo todo da explanação da Ana foi como o nosso grupo é abençoado. Estudar esse livro de uma forma quase que paralela com a matéria do curso que a gente está fazendo agora, é quase a mesma coisa que a Ana falou aqui, que eu vou falar na segunda-feira. Hoje de tarde eu preparei a aula. E na aula nós vamos ver a teoria que a gente está vendo na prática da vida da Evelina aí. Do mesmo jeitinho. Então, é um encontro, um grupo de estudo reforçando o outro. É para a gente aprender mesmo a lição. Inclusive, o livro que a Ana citou, voltei, está lá na apostila recomendada. Por falar nisso, né, no texto tem uma mensagem de Humberto de Campos, do Irmão X, Preparo para a Morte, de tudo que está lá, de toda a matéria que está nos itens que
que a gente vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, essa mensagem é a mais importante. É uma pena o nosso tempo ser pouco, porque seria bom demais a gente poder ler, comentar e analisar cada item das recomendações que ele nos faz. Mas não deixem de ler, por favor. Bom, vamos encerrando, a gente chegou aqui no nosso tempo, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a equipe de André Luiz e de Emmanuel, que nos sustentam, que cuidam de nós muito mais do que nós imaginamos. Esses espíritos benevolentes que ouvem as nossas preces, os nossos pedidos de ajuda, que por tantas vezes invocamos durante o nosso dia. Obrigada, Senhor, pela essa oportunidade de estudo. Ajuda-nos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, a aplicar os seus ensinamentos no nosso dia a dia, com todos aqueles que convivem conosco. Finalmente, nós estamos pedindo pela harmonia do planeta, pela harmonia entre os povos, pela harmonia das famílias, em especial cada um dos nossos lares. Pedindo que a nossa água possa ser frutificada e que possamos ter uma semana de muita paz. E assim seja.